A liturgia diária é Deus quem vem falar contigo. Senhor, que este dia seja vivido com fé firme, amor sincero e esperança renovada. Hoje é sábado, na terceira semana da Páscoa, dia 10 de maio de 2025, e neste vídeo você vai ouvir as leituras do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tábita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tábita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tábita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença do seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos 60 a 69.
Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimada irmã e estimado irmão, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma cena comovente e desafiadora. Muitos discípulos, ao ouvirem as palavras de Jesus sobre comer sua carne e beber seu sangue, dizem: "Essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" E então abandonam o Senhor. A reação de Jesus não é suavizar o discurso ou tentar agradar. Pelo contrário, ele olha para os 12 e pergunta: "Também vós quereis ir embora?" Pedro, com a fé que nasce do Espírito, responde: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna." Também em nossos dias, muitos consideram dura a palavra de Jesus. Dura é a moral cristã, que exige fidelidade, castidade, perdão, obediência. Dura é a doutrina da Igreja, que permanece firme em meio às ondas do relativismo. Duro parece o caminho da cruz, da renúncia e da entrega. E tantos, seduzidos por um mundo que oferece conforto, liberdade ilusória e verdades personalizadas, preferem ir embora em busca de massagens de ego. Mas onde, de fato, encontraríamos vida senão naquele que é a própria vida? Pedro não disse que compreendia tudo. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia a quem pertencia, e isso basta. A fé não elimina as perguntas, mas nos ancora em Cristo, mesmo quando não entendemos todos os seus caminhos. É assim também conosco. Quando nos deparamos com as exigências do Evangelho, com os ensinamentos firmes da Igreja, precisamos lembrar: seguir Jesus nunca foi uma questão de comodidade, mas de verdade e salvação. E essa verdade está nele. Fora dele, tudo é vaidade e confusão. No coração da Igreja, guardiã da fé e da Eucaristia, permanecemos firmes mesmo quando o mundo zomba, critica ou abandona. A nossa resposta precisa ecoar a de Pedro: Senhor, a quem iremos? Que nossa adesão a Cristo seja total, mesmo sem compreender tudo, mesmo nas lutas, porque só Ele tem palavras que alimentam a alma e conduzem à eternidade. Que nosso novo Papa Leão XIV, sucessor de Pedro, conduza a nossa Igreja no caminho da salvação. Oração final. Senhor Jesus, palavra viva do Pai, nós te bendizemos por permaneceres conosco mesmo quando nossa fé vacila e nossas forças parecem fracas. Dá-nos, Senhor, a graça de não te abandonar mesmo quando a tua palavra nos desafia.
quando o mundo nos convida a desistir, quando o caminho se torna estreito. Ensina-nos a responder como Pedro: Senhor, a quem iremos? Abençoa todos os que assistiram a esta reflexão e compartilharam. Fortalece-os em sua caminhada e faz de cada um testemunha fiel do teu amor. Que jamais te deixemos, Senhor, pois tu és o caminho que tens palavras de vida eterna. Amém. Quer conhecer mais a palavra de Deus? Leia sua Bíblia. Mas se você não sabe por onde começar e os caminhos a seguir, o e-book Como Ler a Bíblia de Forma Simples e Eficaz vai te ajudar. O link está aqui na descrição. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Obrigado por ficar até o final e que a palavra do Senhor frutifique em seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até mais.